Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Quem está feliz esta noite? Que atmosfera, amados irmãos, amados ouvintes também que nos ouvem pelas redes sociais. Também o saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Eu queria dizer que já sinto a presença de Deus desde o início do culto. Este culto não foi programado pelo irmão Elislande, ele não foi programado pelo pastor Erlânio. Esse culto está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Já foi cantado aqui que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já foi louvado aqui que não há outro senão um só, que é Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E vocês vão ver através da mensagem que Deus colocou em meu coração, que este culto tem endereço certo e direção certa. Deus, Ele está trabalhando neste lugar. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. E desde já queria agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao irmão Elislande pelo convite, ao pastor Erlânio, pastor Valdécio pela confiança de nos deixar utilizar aqui o púlpito para pregar a palavra de Deus, que é uma grande, poderosa responsabilidade, amados irmãos. Eu temo e tremo aqui, mas sei que Deus está conosco, Deus está... A mídia está falando comigo ali, eu não entendo, vocês sabem que eu não entendo aqui o que vocês falam. Irmãos, vamos ler a palavra. Queria pedir a ajuda do irmão Mateus, eu vou utilizar bastante aí os textos, tá bom? A projeção da mídia vai ser muito importante nesta noite. Capítulo 8, versículo 1 de João. João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Está aí já na tela, passemos a ler. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amados, o nosso Jesus é um Deus surpreendente. Já foi cantado aqui e eu repito, né? Não há outro igual a Ele. Não há outro igual ao nosso Senhor. Não há outro pelo qual possamos ser salvos. O próprio Jesus disse em sua palavra, enquanto esteve aqui na terra, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então eu gostaria, amados irmãos, de trazer um tema aqui, um título para esse tema, para essa reflexão desta noite. O que seria de nós se não fosse Jesus? Eu vou repetir o tema para que os irmãos gravem aí no seu coração e nunca mais esqueça desse tema, desse título. O que seria de mim e de você se não fosse Jesus? Como eu iniciei, Jesus, Ele é surpreendente.
A Bíblia vai falar que o nosso Deus é tão poderoso, que Ele é capaz de nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas o mesmo Deus que diz que Ele é muito mais poderoso para nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, é o mesmo Deus que, através do Espírito Santo, inspirou o irmão Tiago a escrever que quando pedimos, muitas vezes nós não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal, para gastarmos com os nossos deleites. O mesmo Deus que é capaz de dar em abundância é o mesmo Deus que restringe as bênçãos. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que nós muitas vezes desconhecemos a palavra e pedimos coisas que vão ser ruins para mim, para nós, para a nossa família. Às vezes até mesmo para a nossa igreja. Por isso que Ele é surpreendente. Porque quando achamos que Ele vai nos dar em abundância, Ele fecha a porta. E quando achamos que está tudo perdido, Ele abre as portas porque Ele sabe o que é melhor para nós. Costumamos, amados irmãos, encaixotar o nosso Deus, engessar o nosso Deus conforme aquilo que achamos, aquilo que sentimos. Existe uma tese que o nosso Deus no Antigo Testamento era um Deus muito rigoroso. Por desconhecimento da palavra e às vezes por ausência de experiências com Deus, nós acreditamos nessas teses. Ao mesmo tempo que muitos acham que Deus era só rigor no Antigo Testamento, existe também um desequilíbrio de achar que Deus é só graça no Novo Testamento. E tem gente já falando na hipergraça, que você pode fazer o que quiser, que Deus não vai te disciplinar, que não vai te castigar, que não vai ter consequências para os teus pecados. Mas o nosso Deus é um Deus, além de surpreendente, é um Deus equilibrado. É um Deus que não se pode engessar, não se pode criar caixinhas para Ele, olha, Deus é assim, assado, não, Ele surpreende. Ele é mais do que a própria palavra, embora a palavra de Deus é revelada, inspirada, e Ele não se contradiz. Mas Ele é maior do que a palavra, porque Ele está acima de todas as coisas. Tem coisas que ainda não foram reveladas, que nós só vamos conhecer quando estivermos perante Ele no céu, vivendo eternamente com Ele. Então Ele é maior do que a própria palavra. Lá no Antigo Testamento, para exemplificar que Ele não era somente rigor, Davi cometeu um adultério, compactuou com o assassinato do homem, do qual ele adulterou com a esposa daquele homem, Betseba. E a Bíblia vai dizer que ele foi confrontado pelo profeta Natan. E a Bíblia vai dizer que quando ele foi confrontado, ele entendeu o tamanho do pecado que ele tinha cometido. E a Bíblia vai dizer que ele se arrependeu. E a Bíblia também vai revelar que Deus o chamou de um homem segundo o coração de Deus. O pecado de Davi era digno de pena de morte. A Bíblia vai dizer que o pecado de adultério era digno de apedrejamento. Mas Deus poderia ter exercido todo o rigor, mas Deus, conhecendo o coração de Davi, poupou a vida de Davi. Assim como no Novo Testamento achamos que é só graça. Quem não se lembra do episódio de Ananias e Safira, que venderam seu terreno, mas no lugar de entregar aquilo que eles tinham prometido, eles reteram uma parte daquele valor. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam no templo para entregar aquela parte, Deus fulmina primeiro Ananias e depois fulmina a esposa. Às vezes brincamos com Deus, às vezes queremos que Deus haja com muito rigor em algumas situações, e Deus age com graça e nós reclamamos. Às vezes nós queremos que Deus haja só com graça, e Deus age com rigor, e reclamamos. Mas eu queria dizer esta noite que Deus, Ele não está sujeito àquilo que queremos. Deus está sujeito à palavra dEle e à existência e à essência dEle, porque Ele é o eu sou.
Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim diz o Senhor, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não é como aquilo que queremos, não é conforme aquilo que desejamos. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus, nós temos que nos submeter à existência dEle, nós temos que entender qual é o projeto que Ele tem para nós. Não é sobre os nossos projetos, não é sobre os projetos do pastor Erlânio, não é sobre os projetos de A, B ou C, é sobre os projetos dEle na nossa vida. Cuidado com os extremos. O apóstolo Saulo, antes de conhecer Jesus, ele achou que estava agradando a Deus, ele achou que estava caminhando, agradando ao Senhor, perseguindo os discípulos de Jesus. Mas quando Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caindo ali do cavalo, a Bíblia diz que ele ficou por um tempo cego. Mas Deus, pela sua eterna misericórdia e benignidade, envia um discípulo ali para conversar com Paulo. As escamas do olho de Paulo caem e ele pôde contemplar a graça de Deus. Aquele que era um perseguidor dos cristãos passa a ser um perseguido agora, porque ele conheceu a graça de Deus. Ele que era duro, cheio de rigor, agora entende a graça, entende a benignidade, entende o que é misericórdia, se constrange e passa a pregar o evangelho com muito amor e sabedoria. Cuidado para você não estar perseguindo a obra de Deus. Cuidado para você não estar querendo agir com muito rigor, ou às vezes com muita graça além da conta, e prejudicando a obra de Deus. É por isso que Deus nos diz: buscar-me-eis de todo o coração, porque quando vocês me buscarem de todo o coração, me encontrarão, e eu os revelarei coisas que vocês ainda não sabem. Paulo pôde contemplar essa palavra em sua vida. Ele buscou de todo o coração, ele deixou a religiosidade de lado, ele passou a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e Deus salvou muitas vidas através do ministério de Paulo. Deus está aqui falando esta noite para todos nós. Deus está querendo levantar irmãos, Deus está querendo levantar esta igreja, Deus está querendo levantar a igreja em Mossoró, para ser exemplo para outras igrejas, mas é preciso também ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Jesus era este homem. A Bíblia diz que Jesus é Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, mas a Bíblia vai dizer que o Verbo também se fez carne e habitou entre nós. Lá em Filipenses, a Bíblia vai dizer também que o nosso Senhor Jesus não usurpou ser igual a Deus quando veio ao mundo. Ele aniquilou-se a si mesmo, renunciou os seus poderes, tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo e morreu em morte de cruz. Eu aprendo aqui que Ele é Deus, sim, e saber que Ele é Deus é saber que Ele está no controle de todas as coisas, é saber que nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça se não estiver sob a permissão dEle. Ele é poderoso para cuidar de nós, Ele é poderoso para nos guardar de todos os males, mas sendo homem também, Ele é o nosso exemplo de conduta, é o nosso exemplo de comportamento. E no episódio que lemos aqui, da mulher adúltera, Jesus veio ao mundo pregando o evangelho, curando enfermos, libertando pessoas possuídas, só fazendo bem. E aqueles homens, vendo que Jesus estava arrebanhando muitos seguidores, e os religiosos da época vendo que estavam perdendo seguidores, começam a perseguir o nosso Jesus, assim como hoje persegue o corpo de Cristo. Irmão, se você não é perseguido, se você não sofre tribulações, se você não sofre nenhum problema, fique atento.
Talvez você não esteja frutificando. Talvez você não esteja andando conforme Jesus quer que você ande, se posicionando em prol do Evangelho. Porque todo aquele que se posiciona em prol do Evangelho vai sofrer perseguição, porque é assim que o inimigo age. E Jesus não foi diferente, claro, ele é o nosso exemplo de tudo. E eles começaram a tramar ocasiões de prendê-lo e até de matá-lo. E aí levam até ele essa mulher. Essa mulher realmente, ela foi pega em adultério. A Bíblia não esconde isso, ou seja, ela pecou. Assim como Davi pecou. E como eu já disse aqui na mensagem, a Bíblia vai dizer que a lei mosaica dizia que aquele que cometia o adultério, tanto o homem quanto a mulher, era digno de apedrejamento até a morte. Por isso que aqueles homens levaram ela e já estavam com a pedra na mão. Começam a perguntar a Jesus: Jesus, olha, essa mulher foi pega em adultério. Então o que o Senhor diz? Porque na lei de Moisés, aquele que comete tal pecado é digno de morte. E eles insistiam com Jesus: diga, Jesus, o que você tem a dizer sobre esse caso? Irmãos, Jesus é o nosso exemplo. Jesus, ele não se precipita nas decisões que ele toma. Diferentemente de nós, quando somos acuados, nós tendemos a nos precipitar. Nós tendemos a não buscar a voz de Deus e tendemos a precipitadamente tomar uma decisão porque somos vaidosos, porque queremos dar uma resposta pronta. Mas Jesus não age como age o homem. Por isso eu repito, o título é: o que seria de nós se não fosse Jesus? Quantos de nós já fomos acusados? Já passamos por situação em que as pessoas nos acusaram e já estavam com as pedras nas mãos para nos matar, para nos condenar. Mas Jesus tomou a nossa frente e disse: olha, não peguem eles, não pegue ela, porque eu estou cuidando dela. Eu cuido da sua vida. Eu cuido da sua história. Eu sondo o teu coração. Você só está aqui esta noite, eu e você, porque Jesus tomou o nosso lugar. As pessoas queriam nos apedrejar, as pessoas queriam nos matar, as pessoas não tinham piedade de nós, mas Jesus teve piedade de nós, e nós estamos aqui por causa dele. Jesus, ele se inclina uma vez. Muitos agora estão tentando explicar essa situação como se estivesse dizendo que, como Deus deu a lei para Moisés de forma sobrenatural, Jesus, ao se inclinar e escrever sobre a areia, ele estava ali sinalizando que ele também é o dono da lei e tem autoridade sobre a lei. Mas eu não queria conjecturar dessa forma. Eu queria ficar no ramo mais básico, mais no chão. A sinalização de Jesus, quando ele se inclina, ele está dizendo para mim e você, porque ele é o nosso exemplo como homem, que nós devemos o quê? Nos curvar perante Deus, perante o Pai, para receber a direção dele. Às vezes tomamos decisões sem nos curvarmos para Deus, para receber a porção sábia que vem do Senhor. Quantas vezes nós erramos quando julgamos? Aqui é um culto de senhores, pais de família. Quantas vezes vocês dão direção para seus filhos sem consultar ao Senhor? Quantas vezes vocês dirigem a família de vocês sem consultar ao Senhor? Líderes de departamento, quantas vezes nós tomamos decisão precipitadamente, sem consultar o Senhor? Mas Deus está falando esta noite: ajam como eu agi. Quando eu fui pressionado, eu não deixei me pressionar pelos homens, mas eu busquei ao Pai. Eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. E ele se inclina. Quando recebe a sabedoria do Pai e do Espírito Santo, porque Jesus ouvia o Espírito Santo e conversava com o Pai. Não que ele precisasse, porque ele também é Deus, mas para ser exemplo para nós. Aí a Bíblia diz que ele se endireita. Eu aprendo aqui que para falar com Deus a gente se inclina.
Mas para falar com os homens a gente não se curva, porque o único digno de adoração e encurvamento da nossa parte é só Jesus. A gente se endireita, a gente se posiciona, a gente fala da parte de Deus de igual para igual. E aí eu não estou falando de desrespeito, eu estou falando de não adorar homens. E aí ele diz, olha, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Irmãos, ele não poupou o pecado da mulher, se você puder observar. Ele não disse, olha, a mulher não tem pecado. Ele disse, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Eu aprendo com Jesus também que além de nos curvarmos para ouvir a voz de Deus, nos posicionarmos com autoridade perante os homens, eu aprendo também com Jesus que não há um justo sequer. Todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Lá em Romanos capítulo 11, se os irmãos puderem abrir isso, projetar, Romanos 11, versículo 32, olha o que diz a palavra de Deus. Porque Deus encerrou a todos debaixo de quê? Da desobediência, para com todos usar de quê? De misericórdia. Em outro texto vai dizer que não havia um justo sequer. E se não havia um justo sequer, nós éramos dignos de quê? De morte, de condenação eterna. Se fossem os homens nos julgando, nós já estaríamos mortos. Nós já estaríamos acabados. Nós não estaríamos mais aqui tendo o privilégio de adorar ao Senhor. Mas Jesus não age como age o homem, ele age não somente pela letra fria da lei, ele age com misericórdia. Ele age sondando o meu e o seu coração. Quando nós endurecemos o coração e não tem mais jeito, aí paciência. Mas quando ele encontra um coração quebrantado, um coração contrito, ele age com misericórdia. Sabe por quê? Porque ele não é como o sistema humano, que não há muitas oportunidades de ressocialização. Mas o nosso Jesus tem poder para ressocializar. O nosso Jesus tem poder para transformar. O nosso Jesus tem poder para transformar aquele que só fazia coisas erradas, que só andava sobre as trevas, e trazer para a gloriosa luz. Se você foi transformado por Jesus, se você teve a oportunidade de conhecer esse Jesus, glorifique o nome do Senhor. O nosso Jesus é assim. O homem, muitas das vezes, não tem condições de te transformar. É por isso que ele te descarta. É por isso que ele não te dá oportunidades para que você consiga se reformular. Mas o nosso Jesus tem poder para transformar o homem mais vil desta terra em um homem santo, separado do pecado. Então ele ensina todos, por meio de todos, está no controle de toda a situação. Ele vai dizer através dessa palavra, olha, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Ele vai ensinar aquilo que ele ensinou também para os discípulos e para as pessoas que estavam ali à volta. Olha, por que te preocupas em tirar o argueiro do olho do teu irmão e não vês que tu tem trave no teu próprio olho? Às vezes, por precipitação, ou às vezes até querendo algo bom para um familiar, ou para um irmão, ou para um amigo, nós o julgamos. Nós às vezes falamos coisas muito duras para essa pessoa, mas a gente se esquece de examinar-se a si mesmo. E Jesus ensina através dessa mensagem que nós devemos, antes de acusar alguém, antes de julgar alguém, devemos olhar para nós mesmos. Porque na medida em que julgarmos, seremos julgados. E na medida em que também exercermos rigor, o rigor também cairá sobre nós. O que seria de nós se não fosse Jesus? O que seria de nós se Jesus não tivesse agido com misericórdia e tivesse agido como às vezes nós agimos com outras pessoas? Ao mesmo tempo, Jesus
ele mostra para aquela mulher que há sempre uma esperança, há sempre um escape. Os homens, os escribas e fariseus, ouvindo aquela mensagem, eles se constrangeram. E eles foram saindo um a um, a Bíblia relata. Às vezes nós ouvimos uma palavra de confronto, uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria, e apenas nos constrangemos, mas é apenas a título de remorso. Opa, realmente, essa palavra foi para mim. Mas aí a gente sai antecipadamente. A gente diz, realmente eu estou errado, eu vou sair. E deixa de ouvir a melhor parte. E aí sai por aí, dá as costas para Jesus, e não recebe a plenitude do ensino. Mas aquela mulher, diferentemente dos escribas e fariseus que saíram, ela continua. Ela sabe, talvez, que na mente dela, ela não tinha nem para onde ir. Ela estava acuada. Ela recebeu aquela palavra, ela foi constrangida pelo amor de Jesus que a poupou, que a salvou das pedradas. Mas talvez ela ainda não tivesse a esperança de ser transformada. E Jesus agora, olhando para ela, diz: onde estão os teus acusadores? Muitos entraram aqui, estão em uma situação também de tristeza, uma situação em que não encontra mais saída, talvez até pensando em desistir da caminhada, pensando às vezes em tirar a própria vida. Aquela mulher também, provavelmente, ela se autoanalisava e dizia: eu sou digna de morte, realmente, porque eu cometi um adultério. Ela provavelmente conhecia a lei, sabia que ela era digna de morte, de apedrejamento. Mas ali Jesus falando com ela, diz: olha mulher, cadê os teus acusadores? Ela vai dizer: não estou vendo mais, mestre. Aí Jesus olha para ela e diz: nem eu te condeno. Você talvez tenha chegado aqui dizendo: eu já pequei, eu já errei, eu não sou digno de receber o perdão de Deus. Eu só estou vindo aqui porque eu fui convidado. Eu só estou vindo porque eu sei que não tem mais saída, talvez seja o meu último suspiro de vida. E Jesus está dizendo para você: eu não te condeno, porque eu quero transformar a sua vida. E eu já estou encerrando, amados irmãos, partindo aqui para o final. Pastor Erlânio, uma vez, eu já era crente, sendo que eu estava no início da minha fé, e eu aprendi através de um comportamento que eu tive com meu pai, que é digno de vergonha. Meu pai me deu a vida, né? Humanamente falando. Me deu tudo o que eu precisei, irmão Amizadai, alimento, vestimenta, condições de estudar, escolas boas. Cresci, estudei, cometi muitos erros, não conhecia Jesus. A gente comete erro até conhecendo Jesus, né, pastor Erlânio? Imagine sem conhecer. Jesus teve misericórdia de mim, se revelou para mim, para minha família, eu aceitei Jesus. E mesmo tendo aceitado Jesus, ainda estava no processo de aperfeiçoamento, ainda estou, todos nós estamos. E aí, eu passo no concurso, me preparo para ir trabalhar certo dia. Meu pai tinha um carro, depois de muita luta, porque teve um momento da nossa vida em que não tivemos carro, andei muito de ônibus, amados irmãos. E quando ele comprou um carro, coincidiu de eu começar a trabalhar. E aí, certo dia, meu pai acorda mais cedo do que eu já estava atrasado, ele foi fazer compras para a nossa família. E eu, muito revoltado, porque eu estava atrasado para o meu trabalho, comecei a reclamar com minha mãe: cadê meu pai? Que responsabilidade da parte dele. Ou seja, o carro era dele, tudo que eu tinha foi ele que contribuiu, irmão Moisés. E aí quando ele chega, eu estava com 7 pedras nas mãos, como diz o outro, querendo julgar ele. Que responsabilidade, pai.
Você não sabe que eu tenho hora para trabalhar? Eu vou chegar atrasado, vão reclamar de mim. Que responsabilidade é essa? Você não sabe disso? Irmãos, se fosse eu com meu filho, provavelmente eu ia entrar com muito rigor, pastor Erlânio. Eu não sei se eu me seguraria não. Mas meu pai olhou para mim, com a cara de choro. Ele só fez dar as costas e saiu e entregou a chave do carro. Irmãos, eu peguei a chave, comecei a dirigir e me desloquei para o meu local de trabalho. Quando eu cheguei no meu local de trabalho, o Espírito Santo disse: olha, é assim que as pessoas fazem comigo também. Eu dou tudo para eles. Eu dou vida, dou condições, dou emprego. E as pessoas dão as costas para mim, como você fez com seu pai. Irmãos, eu nunca esqueci disso. A partir daquele dia eu fui mais grato ao meu pai. Eu pedi perdão para o meu pai. Eu comecei a dizer mais: eu te amo, pai. E comecei a honrar mais os meus pais. O que Deus está dizendo para mim e para você, amados irmãos, é que você só vai poder vencer o pecado se você reconhecer o amor dele por você. O combustível que nos dá a oportunidade de vencermos o pecado e a morte é quando reconhecemos o amor a tudo que Ele fez por nós. A vida foi Ele que nos deu, as condições que nós temos foi Ele que nos deu, a salvação foi Ele que nos deu. Eu queria chamar o Ministério Aba para louvar um hino. Jesus, Ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele disse para aquela mulher: vai-te e não peques mais. Mas antes dele dizer aquilo que ela devia fazer, ele estendeu a mão para ela. Talvez você esteja aqui esta noite, sem esperança, achando que não tem mais solução para a sua vida. Jesus, através dessa mensagem, está dizendo: eu estou te dando um escape. Eu estou estendendo a mão para você. E você só vai conseguir vencer o pecado se você aceitar a minha ajuda.